Ela estava ali, servindo vinho caro para gente que a tratava como nada. O homem de terno riu na cara dela, chamou de incompetente na frente de todos. Mas ele não sabia de uma coisa. Aquela garçonete conhecia um segredo sobre ele que ia mudar tudo. Simone empurrou a porta de vidro do restaurante Imperium, sentindo o estômago revirar. Não era nervosismo comum de primeiro dia de trabalho. Era desespero disfarçado de coragem. O uniforme emprestado ficava largo demais nos ombros. O sapato apertava, mas nada disso importava. Precisava daquele emprego como quem precisa de ar para respirar. O salão principal era intimidador. Mesas cobertas com toalhas que provavelmente custavam mais que o aluguel da casa dela. Lustres enormes pendiam do teto jogando luz dourada em tudo. Cheiro de comida cara misturado com perfume importado dos clientes. Era outro mundo. Um mundo onde gente como ela só entrava para servir. Augusto, o gerente, apareceu do nada. Homem alto, cabelo preso num coque apertado, olhar que media as pessoas de cima a baixo em segundos. Ele olhou para Simone como quem avalia mercadoria. Você é a nova? Sou, Simone. Não tenho tempo para treinamento hoje. 2 garçonetes faltaram. Você vai direto para o salão. Simone sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Mas eu nunca trabalhei em restaurante fino. Não sei como. Aprende rápido ou vai embora. Augusto enfiou uma bandeja nas mãos dela. Mesa 7. Leva isso e volta rápido. Ela atravessou o salão com as pernas tremendo. A bandeja pesava mais do que esperava. Pratos de porcelana fina balançavam perigosamente. Conseguiu chegar na mesa sem derrubar nada, mas as mãos suavam frio quando colocou os pratos na frente dos clientes. Obrigada, uma senhora disse com um sorriso gentil. Simone respirou aliviada. Talvez conseguisse sobreviver àquela noite. Foi quando a porta principal se abriu com estrondo. Um grupo de homens entrou rindo alto demais, falando alto demais, ocupando espaço como se o restaurante inteiro pertencesse a eles. No centro do grupo estava um homem que irradiava autoridade. Terno impecável, cabelo perfeitamente arrumado, postura de quem nunca precisou pedir licença para passar. Mateus. Simone não sabia o nome dele ainda. Mas o jeito como todo mundo no restaurante se mexeu diferente quando ele entrou já contava da história toda. Até Augusto correu para recebê-lo com um sorriso servil que não combinava com a cara dura de antes. Senhor Mateus, que prazer! Sua mesa preferida está livre. Melhor estar mesmo, Augusto. Trouxe gente importante hoje. A voz dele era grossa, cheia de confiança irritante. Simone observou de longe enquanto o grupo se acomodava na maior mesa do salão. 6 homens bem vestidos, todos conversando sobre negócios, números, acordos. Camila, uma garçonete mais velha que trabalhava ali há anos, foi designada para atender a mesa. Simone viu a expressão dela mudar quando Augusto deu a ordem. Tinha medo naqueles olhos. Senhor Mateus, boa noite. Posso anotar os pedidos? Mateus nem olhou para ela. Estava mexendo no celular, ignorando Camila como se ela fosse móvel. Demorou longos segundos até ele erguer os olhos. Você ainda trabalha aqui? Pensei que já tinham contratado gente mais competente. Os outros homens riram. Camila engoliu seco. Senhor, posso anotar? Traz vinho, o mais caro que tem. E não demora. Gente importante não gosta de esperar. Camila saiu rapidinho. Simone percebeu a mão dela tremendo quando passou pela copa. Quis perguntar se estava tudo bem, mas não teve tempo. Augusto já estava chamando ela de novo. Simone, leva isso para a mesa 12! A noite foi passando em ritmo alucinante. Simone corria de um lado para outro tentando não errar, tentando não chamar atenção. Mas era impossível não notar o que acontecia na mesa de Mateus. Camila voltou com o vinho. 3 garrafas caríssimas numa bandeja de prata. Ela serviu com cuidado, mãos ainda tremendo um pouco. Esse vinho está na temperatura certa? Mateus perguntou antes mesmo de experimentar. Está sim, senhor. Deixamos na adega na temperatura ideal. Você tem certeza? Porque outro dia trouxeram vinho quente. Parecia que tinha guardado no forno. Senhor, esse está perfeito. Mateus pegou a taça, olhou contra a luz, girou o vinho como os especialistas fazem. Bebeu um gole pequeno. Fez cara de nojo. Está horrível. Camila ficou pálida. Senhor?
Você é surda também? Falei que está horrível, quente. Esse vinho custa mais que seu salário do mês e você trouxe quente. Mas, senhor, eu verifiquei. Você verificou? Você? Mateus deu risada seca. O que você entende de vinho? Aposto que em casa você bebe daqueles de caixinha. Os homens na mesa explodiram em gargalhadas. Camila estava vermelha, tentando segurar as lágrimas. Simone sentiu algo queimar no peito. Raiva. Raiva daquele homem. Daquele jeito arrogante. Daquela maldade gratuita. Largou a bandeja que estava segurando e foi até a mesa. Posso ajudar com alguma coisa? Mateus olhou para ela pela primeira vez. Olhos escuros que pareciam medir e descartar em segundos. Quem é você? Simone. Trabalho aqui. Desde quando? Desde hoje. Mateus deu aquela risada de novo. Os outros homens acompanharam como coro ensaiado. Primeiro dia e já está querendo dar palpite? Que coragem! Ele se inclinou para a frente, olhando Simone com interesse malicioso. Oh, que falta de noção! Ainda não aprendeu como as coisas funcionam aqui. Aprendi que cliente tem que ser respeitado, mas funcionário também. O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado. Mateus parou de sorrir. Funcionário também o quê? Acha que está em pé de igualdade comigo? Você mal sabe segurar bandeja direito. Sei segurar bandeja. E sei também quando alguém está sendo cruel sem necessidade. Os olhos de Mateus brilharam diferente. Tinha diversão ali. Diversão doentia de quem acabou de achar novo brinquedo para quebrar. Cruel? Eu sou cliente. Exijo qualidade. Se a garçonete não consegue entregar, problema dela. O vinho está na temperatura certa, Simone disse, firme. Eu mesma vi na adega. Você está inventando problema só para humilhar ela. A cara de Mateus mudou. Não era mais diversão, era raiva fria. Repete o que você disse. Falei que... Simone! Augusto apareceu do nada puxando ela pelo braço. Na copa! Agora! Ele a arrastou para longe da mesa. No caminho, Simone viu a expressão de Camila. Tinha gratidão ali, mas também terror. Terror do que viria depois. Você é louca? Augusto sibilou quando chegaram na copa. Sabe quem é aquele homem? Não. Mateus Almeida, dono de metade dos prédios comerciais da cidade, investidor, homem poderoso. E você acabou de chamar ele de mentiroso na frente dos sócios dele. Ele estava humilhando a Camila. E daí? Ele gasta uma fortuna aqui todo mês. Pode humilhar quem quiser. Simone sentiu náusea. Não pode não. Pode sim. E se você quer continuar trabalhando aqui, vai voltar lá, pedir desculpas e calar a boca para o resto da noite. Ela olhou para Augusto. Via um homem que tinha vendido qualquer dignidade que um dia teve. Vivia de migalhas de gente rica. Aceitava a humilhação como se fosse normal. Eu preciso desse emprego, Simone disse devagar. Preciso muito. Mas não vou pedir desculpa por falar a verdade. Então pode pegar suas coisas e ir embora. Espera. A voz era de Rodrigo, o chefe. Ele tinha aparecido na porta da cozinha. Augusto, não demite ela. Hoje é primeiro dia. Todo mundo erra no começo. Ela não errou. Ela foi desrespeitosa, com um cliente que merecia ser desrespeitado. Rodrigo disse baixo, mas firme. Augusto olhou para os dois. Suspirou longo, cansado. Ela fica, mas longe da mesa do Mateus. E se abrir a boca de novo, vai embora na hora. Simone voltou para o salão com o coração batendo descompassado. Passou perto da mesa de Mateus e ouviu ele falando com os sócios. Primeiro dia de trabalho e já quer mandar no lugar. Esse povo acha que porque tem emprego pode falar qualquer coisa. Devia ter mandado embora, um dos homens disse. Não, deixa ela ficar. Vai ser divertido. A forma como Mateus disse aquilo fez um calafrio descer pela espinha de Simone. Ele tinha olhado direto para ela quando falou. Como predador marcando presa. O resto da noite passou em tensão constante. Simone atendia outras mesas, mas sentia os olhos de Mateus acompanhando cada movimento dela. Quando ele finalmente saiu, já passava da meia-noite. Na saída, ele parou na frente de Simone. Perto demais, invadindo o espaço pessoal propositalmente. Qual seu nome mesmo? Simone. Simone. Ele repetiu devagar, como se estivesse memorizando. Eu volto aqui toda semana, e quero você na minha mesa da próxima vez. Por quê? Mateus sorriu. Não era sorriso bonito.
Era sorriso de quem planeja maldade. Porque gosto de garçonete com personalidade. É mais divertido quebrar o espírito delas. E saiu, deixando Simone parada ali, percebendo que tinha acabado de entrar numa guerra que não sabia se conseguiria vencer. Quando tirou o uniforme no vestiário, Camila se aproximou. Obrigada por me defender. Foi nada. Foi sim. Ninguém nunca fez isso. Camila hesitou. Mas toma cuidado com o Mateus. Ele não esquece e não perdoa. Simone apenas acenou. Pegou a bolsa, saiu na noite fria e caminhou até o ponto de ônibus. No caminho, seus olhos caíram numa placa. Almeida Empreendimentos. O sobrenome dele. Almeida. Alguma coisa mexeu na memória. Algo antigo, enterrado, doloroso. Mas ela não conseguiu acessar. Ainda não. Só sabia que aquele primeiro dia no restaurante Imperium tinha mudado algo. Alguma coisa importante estava prestes a desmoronar. E Simone estava bem no meio do terremoto. Simone acordou no dia seguinte com o corpo doendo. Pés inchados, costas reclamando, mas a dor física era nada comparada ao peso no peito. Tinha sonhado com aquele homem, Mateus. E no sonho, o sobrenome dele ecoava como sino de igreja. Almeida, Almeida, Almeida. Ela conhecia esse nome. Tinha certeza absoluta. Mas de onde? Levantou da cama, preparou café fraco porque era o que tinha, e olhou pela janela do apartamento pequeno. Dali, dava para ver a cidade inteira. Prédios enormes, alguns com placas que ela conseguia ler mesmo de longe. Almeida Empreendimentos estava em pelo menos 3 deles. O homem era dono da cidade, e ela tinha enfrentado ele na primeira noite. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Simone, aqui é Augusto. Você trabalha hoje de novo. Turno da noite. Chega às 6. Pensei que tinha me demitido. Mudei de ideia. Ou melhor, o senhor Mateus mudou para mim. O estômago de Simone revirou. Como assim? Ele ligou hoje cedo. Pediu especificamente que você trabalhasse hoje. Disse que quer você na mesa dele. Augusto, eu não quero... Não estou perguntando se você quer. Estou avisando que é condição para você continuar no emprego. Às 6. Não se atrase. A ligação caiu. Simone ficou parada segurando o celular, sentindo a armadilha se fechando. Passou o dia tentando se preparar mentalmente. Tomou banho, vestiu o uniforme emprestado, que agora já não parecia tão estranho, e saiu de casa 2 horas mais cedo. Mas não foi direto para o restaurante. Foi até a biblioteca pública. Precisava entender quem era Mateus Almeida. Precisava saber com o que estava lidando. A bibliotecária, uma senhora de cabelos brancos e óculos grossos, ajudou ela a acessar os computadores. Simone digitou o nome dele. As páginas explodiram em resultados. Mateus Almeida, empresário de sucesso. Fortuna construída em tempo recorde. Dono de construtora, imobiliária, investidor em dezenas de negócios. O rosto dele aparecia em fotos de eventos beneficentes, inaugurações, jantares de gala. Mas havia algo estranho. Nas fotos antigas, Mateus sorria diferente. Tinha leveza ali. Algo que sumiu completamente nas fotos recentes. Agora ele sorria com os dentes, mas não com os olhos. Simone continuou pesquisando. Clicou em notícia antiga. Empresário expande negócios com aquisição de terrenos na Zona Sul. A data era de anos atrás. A foto mostrava Mateus em frente de uma casa grande, segurando documentos, sorrindo vitorioso. Simone congelou. Aquela casa. Ela conhecia aquela casa. As mãos começaram a tremer. Ela ampliou a foto. Não podia ser. Mas era. A varanda com colunas brancas. A janela grande do 2º andar. O jardim na frente. Era a casa da infância dela. A memória voltou como onda violenta. Simone criança correndo naquele jardim. Pai dela consertando a cerca. Mãe regando as flores. Tardes de domingo felizes, seguras, completas. E depois a mudança. Saíram daquela casa quando Simone tinha 12 anos. Foi repentino, confuso, doloroso. Pai dela nunca explicou direito. Só disse que precisavam ir embora, que não tinham escolha. Simone leu a notícia inteira. O empresário Mateus Almeida adquiriu o imóvel em negociação direta com o antigo proprietário,
que aceitou a oferta após reavaliação das condições. Reavaliação das condições. As peças começaram a se encaixar na cabeça dela. A mudança repentina, o jeito como o pai dela ficou depois. Mais quieto, mais triste, mais quebrado, como se tivesse perdido algo maior que uma casa. Simone imprimiu a notícia, dobrou o papel com mãos trêmulas, guardou na bolsa. Chegou no restaurante Imperium faltando 5 minutos para as 6. Augusto estava na porta esperando. Atrasada. Faltam 5 minutos ainda. Pro meu relógio você já está atrasada. Entra logo. O Sr. Mateus chega em meia hora e quer tudo perfeito. Simone passou por ele. Foi direto pro vestiário, guardou as coisas. Camila estava lá, arrumando o cabelo. Você voltou. Voltei. Ele pediu você de novo? Simone apenas acenou. Camila prendeu o cabelo num coque. Sabe por que ele faz isso? Faz o quê? Escolhe uma garçonete e transforma ela no alvo da vez. Aconteceu comigo durante meses. Ele vinha aqui só para me provocar, me humilhar, me fazer sentir pequena. Por quê? O que você fez para ele? Nada. Acho que é só pelo poder mesmo. Gosta de ver a gente se sentindo inferior. Simone olhou para Camila. Via nos olhos dela as marcas de quem tinha sido quebrada devagar. Você deixou? Deixei o quê? Deixou ele te quebrar. Camila desviou o olhar. Eu precisava do emprego. Tenho conta para pagar. Não podia dar ao luxo de revidar. E agora? Agora ele cansou de mim. Achou o brinquedo novo. Ela olhou para Simone com mistura de pena e alívio. Você. Simone não respondeu. Pegou a bandeja, saiu para o salão. Mateus chegou pontualmente às 6:30. Mesma comitiva de homens bem vestidos. Mesma arrogância entrando pela porta. Mas dessa vez, ele olhou direto para Simone assim que entrou. Ah! A corajosa voltou. Ela segurou firme na bandeja. Boa noite, Sr. Mateus. Boa noite? Ele sentou na mesa, gesticulou para os outros sentarem também. Achei que ia sair daqui jurando nunca mais voltar. Preciso do emprego. Claro que precisa. Gente como você sempre precisa. Mateus abriu o cardápio sem olhar para ela. Traz vinho, o mesmo de ontem, e dessa vez na temperatura certa. Simone foi buscar. As mãos não tremiam mais. Tinha algo diferente nela hoje. Uma certeza fria se instalando no peito. Aquele homem tinha roubado a casa da família dela. Tinha destruído a vida do pai dela. E agora estava ali, rindo, provocando, como se nada tivesse acontecido. Voltou com o vinho. Serviu em silêncio. Mateus pegou a taça. Bebeu. Fez cara pensativa. Hoje está melhor. Viu como fica bom quando você se esforça? Os outros homens riram. Simone respirou fundo. Posso anotar os pedidos? Pode. Mas antes, me conta uma coisa. Mateus se inclinou para frente, olhos fixos nela. Ontem você me chamou de cruel. Ainda acha isso? Simone olhou direto de volta. Acho. O sorriso dele ficou mais largo. Gosto de honestidade, é raro encontrar. Então vou ser mais honesta ainda. Acho que você trata as pessoas mal porque pode. Porque é rico e poderoso e ninguém vai te parar. O silêncio na mesa foi absoluto. Os outros homens pararam de rir. Mateus parou de sorrir. Cuidado com o que fala, garçonete. Meu nome é Simone. Eu sei qual é seu nome. E você sabe qual é o meu? Sei. Mateus Almeida. Algo passou pelos olhos dele. Interesse diferente. Mais perigoso. Então você pesquisou sobre mim. Simone não respondeu. Não precisava. Curioso. Mateus bebeu mais vinho. O que mais descobriu? Que você compra propriedades. Muitas propriedades. Compro. É meu negócio. Algumas em negociações questionáveis. A cara de Mateus mudou completamente. Não era mais diversão. Era alerta. Explica isso. Você sabe do que estou falando. Mateus se levantou devagar. Alto, imponente, intimidador. Chegou perto de Simone. Perto demais. Não sei, não. Mas adoraria que você explicasse. Na frente dos meus sócios aqui. Fala sobre essas negociações questionáveis. Simone sentiu o coração disparar. Tinha ido longe demais. Não podia acusá-lo publicamente sem provas concretas. Pensei que tivesse mais coragem. Mateus sorriu aquele sorriso gelado de novo. Ou só sabe falar quando acha que está segura.
Não é sobre coragem. É sobre o que então? Simone olhou nos olhos dele. Sobre justiça. Justiça? Mateus deu risada. Garçonete filósofa agora. Que interessante. Ele voltou para a mesa, mas continuou olhando para ela. Sabe qual é seu problema, Simone? Você acha que entende como o mundo funciona, mas não entende nada. Entendo mais do que você imagina. Duvido. Mas vamos fazer um teste. Mateus cruzou os braços. Me conta. Como o mundo funciona na sua visão? Simone hesitou. Sentia todos os olhos da mesa nela. Pessoas poderosas esmagam pessoas comuns. Tomam o que querem, destroem vidas e saem rindo porque ninguém pode tocar nelas. Mateus ficou parado. Algo passou pelo rosto dele. Algo parecido com surpresa. Experiência própria? Simone não respondeu. Interessante. Mateus gesticulou para os sócios. Anotem aí. A garçonete nova tem teoria sobre injustiça social. As risadas voltaram. Mas Simone percebeu algo importante. Mateus não estava rindo junto. A noite continuou tensa. Simone atendia a mesa com eficiência mecânica. Cada vez que voltava, Mateus fazia comentário cortante. Mas tinha mudança sutil no tom. Como se ele estivesse testando ela. Procurando algo. Quando a noite terminou, Mateus foi o último a sair. Parou na frente de Simone de novo. Você me lembra alguém? Lembro? Lembra? Não sei quem, mas tem algo em você. Algo familiar. Simone sentiu o sangue gelar. Ele estava começando a perceber. Tem o cara comum. Deve lembrar muita gente. Não, não é isso. Mateus inclinou a cabeça, estudando o rosto dela. É o jeito que você olha para mim. Como se me conhecesse. Como se tivesse conta para acertar. Está imaginando coisas. Estou? Ele deu meio sorriso. Vamos descobrir. Volto amanhã. E depois de amanhã. E todos os dias até entender o que está acontecendo aqui. E foi embora. Simone ficou parada, percebendo que tinha cometido erro grave. Tinha mostrado demais. Ele estava desconfiado agora. E homem desconfiado é homem perigoso. Camila se aproximou quando o restaurante esvaziou. Você conhece ele de algum lugar? Por quê? Pelo jeito que vocês se olham. Tem história ali. Simone pegou a bolsa, tirou a notícia impressa, mostrou para Camila. Essa casa aqui era minha. Camila olhou a foto, leu a notícia. Ficou pálida. Ele comprou a casa da sua família? Comprou. E meu pai nunca se recuperou. Nunca mais foi o mesmo depois que perdeu aquela casa. Por isso você está aqui. Por isso estou aqui. Camila devolveu o papel. Simone, você está brincando com fogo. Esse homem é perigoso quando se sente ameaçado. Eu sei. E mesmo assim vai continuar? Simone dobrou o papel, guardou de volta. Vou. Porque alguém precisa fazer ele encarar as consequências do que fez. E se ele destruir você no processo? Simone olhou pela janela. Via a cidade iluminada. Via os prédios com o nome dele. Via o império construído em cima de dor alheia. Então, pelo menos tentei. Saiu do restaurante com o coração pesado, mas determinação inabalável. A guerra tinha começado de verdade agora. E Simone não tinha mais nada a perder. Simone não conseguiu dormir aquela noite. Levantou antes do sol nascer e foi direto para a cozinha. Abriu a gaveta onde guardavam papéis antigos, caixas que ninguém mexia há anos. Na segunda caixa encontrou o contrato de venda da casa. As mãos tremeram. Comprador, Mateus Almeida. Valor, abaixo do mercado. Cláusula de desocupação imediata. Tinha algo escrito à mão na margem. Letra apressada do pai dela. Não tenho escolha. Ele disse que se eu não vender, vai encontrar forma de tomar mesmo assim. O papel caiu das mãos. Mateus tinha forçado a venda. Tinha ameaçado o pai dela. Simone abraçou os joelhos e chorou. Chorou calado para não acordar ninguém. Chorou pela menina de 12 anos que perdeu a casa. Chorou pelo pai que nunca mais foi o mesmo. A porta do quarto se abriu. A mãe dela, cabelos grisalhos despenteados. Simone, o que você está fazendo acordada? Ela enxugou as lágrimas. Procurando uns papéis. A mãe viu a caixa aberta. Viu o contrato. O rosto dela mudou completamente. Você achou? Achei. Por que vocês nunca contaram direito? Porque seu pai tinha vergonha. Achava que tinha falhado. Ele não falhou. Foi forçado.
A mãe sentou ao lado dela. Aquele homem destruiu seu pai por dentro. Ele nunca mais se sentiu completo. Como foi quando a gente teve que sair? A mãe respirou fundo. Foi num sábado. Você estava na escola. Um homem jovem apareceu com documentos. Matheus Almeida. Disse que queria comprar. Seu pai recusou. Aí ele sorriu aquele sorriso gelado e disse que podia conseguir a casa de outros jeitos. Que jeitos? Disse que conhecia gente na prefeitura, que podia criar problemas com documentação, impostos, regularização. Seu pai era homem simples. Ficou com medo e vendeu por menos da metade do valor. A mãe limpou uma lágrima. Quando você chegou da escola, seu pai estava na varanda chorando. Nunca esqueci aquela imagem. O coração de Simone se partiu. Por isso estou trabalhando naquele restaurante. Vou fazer ele encarar o que fez. Só toma cuidado. Não deixa esse homem te destruir também. Simone abraçou a mãe e ficaram ali, segurando uma na outra. Chegou no restaurante Imperium com peso diferente no peito. Não era só raiva, era missão. Rodrigo a chamou antes do turno começar. Simone, Matheus esteve aqui hoje de tarde, fora do horário. O coração dela acelerou. Fazendo o quê? Perguntando sobre você. Queria saber seu sobrenome, de onde veio. Augusto contou tudo. Simone sentiu o chão sumir. Se Matheus descobrisse o sobrenome, ia fazer a conexão. Camila apareceu no vestiário. Você está assustada. O que aconteceu? Matheus está investigando minha vida. Camila ficou pálida. Quando ele faz isso, não para até descobrir tudo. E quando descobre, destrói a pessoa. Pode inventar processos, multas, te fazer perder todo o emprego na cidade. Deixa ele tentar. Não vou recuar. Simone foi para o salão. Matheus chegou meia hora depois com um homem mais velho. Augusto correu para recebê-los. Senhor Matheus, senhor Henrique, que honra! Os dois sentaram. Matheus olhou direto para Simone. Vem aqui. Ela foi. Firme. Esse é Henrique Tavares, advogado. Trouxe ele porque tenho curiosidade sobre uma coisa. Seu sobrenome é Santos, não é? O sangue gelou. É. Santos. Conheci uma família Santos anos atrás. Comprei uma propriedade deles. Casa Grande, Zona Sul. Você tem conexão com essa família? Simone olhou direto nos olhos dele. Tenho. Era minha casa. A cara de Matheus mudou completamente. Reconhecimento. Então é por isso. Você está aqui por vingança. Estou aqui por justiça. Justiça? Seu pai vendeu a casa. Foi negócio legal. Você forçou ele, ameaçou. Aproveitou que ele não entendia de lei. Henrique se intrometeu. Acusações graves. Tem prova? Simone tirou o contrato do bolso. A anotação do pai na margem. Estendeu para o advogado. Henrique leu. A expressão mudou. Matheus, você viu isso? Ele disse que se eu não vender vai encontrar forma de tomar mesmo assim. Matheus pegou o papel. Leu. E pela primeira vez, Simone viu algo diferente no rosto dele. Não era culpa, mas era perturbação. Eu não me lembro disso. Conveniente. Você destruiu minha família e nem se lembra. Eu fazia muitos negócios naquela época. E quantas outras famílias você destruiu que também não lembra? A pergunta ficou no ar. Matheus não respondeu. Algo tinha mudado na expressão dele. Como se pela primeira vez estivesse vendo Simone como pessoa. Como filha de alguém que ele prejudicou. E naquele momento Simone percebeu algo assustador. Matheus não era monstro que fingia. Ele genuinamente não entendia o tamanho da dor que causava. O silêncio na mesa era sufocante. Henrique segurava o contrato com a anotação do pai de Simone. Matheus olhava fixo para o papel como se estivesse vendo o fantasma. Matheus, Henrique disse baixo. Precisamos conversar. Em particular. Não. Matheus não tirou os olhos de Simone. Ela quer justiça? Então vamos fazer isso aqui mesmo. Simone sentiu o coração disparar. Não esperava aquilo. Senta. Matheus apontou para a cadeira vazia na mesa. Eu trabalho aqui. Não posso sentar com o cliente. Eu mandei sentar. Augusto não vai reclamar. Ela olhou ao redor. Augusto estava no canto, observando nervoso. Outros clientes começavam a perceber a tensão. Camila parou de servir uma mesa, atenta ao que acontecia. Simone puxou a cadeira e sentou. Não ia perder aquela chance. Conta tudo. Matheus cruzou os braços. Do começo. Você quer mesmo ouvir?
Não teria mandado você sentar se não quisesse. Simone respirou fundo. Era a oportunidade que esperava. Mas agora que tinha, as palavras custavam a sair. Eu tinha 12 anos quando vocês tiraram nossa casa. A voz dela tremeu. Era sábado. Cheguei da escola e meu pai estava na varanda chorando. Nunca tinha visto ele chorar antes. Mateus não se mexeu. Henrique parou de escrever o que estava anotando. Minha mãe disse que a gente ia se mudar, que era só uma mudança normal. Mas eu vi a cara dela, vi a cara do meu pai. Não era mudança normal, era desespero. Simone. Henrique começou, mas ela continuou. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Ele trabalhava dobrado. Tentava dar o melhor pra gente. Mas algo tinha quebrado dentro dele. Se sentia fracassado, inútil, como se não tivesse conseguido proteger a família. A voz de Simone falhou. Lágrimas começaram a descer. Ele carregou aquela culpa por anos, até o fim. E sabe o pior? Ela olhou direto para Mateus. Não era culpa dele, era sua. O restaurante inteiro estava prestando atenção agora. Clientes pararam de comer. Garçonetes ficaram paradas. Até a música ambiente parecia ter sumido. Você aproveitou que meu pai era homem simples, que ele não entendia de lei, de documentos, de ameaças jurídicas. Você usou seu poder para tirar nossa casa por menos da metade do valor. E nem se lembrava disso até eu aparecer aqui. Mateus finalmente se mexeu. Passou a mão pelo cabelo, gesto nervoso que Simone nunca tinha visto nele. Eu era diferente naquela época. Diferente como? Mais jovem, mais ambicioso, mais... Ele hesitou. Mais impiedoso. E isso justifica? Não, não justifica nada. Mateus olhou para ela com algo que parecia cansaço profundo. Mas explica. Henrique se intrometeu. Mateus, como seu advogado, aconselho você a parar de falar agora. Por quê? Ela tem razão. Mateus pegou o contrato, leu a anotação de novo. Eu fiz isso. Pressionei o pai dela. Usei contatos que tinha, ameacei com processos, com complicações. Fiz ele acreditar que não tinha saída. A confissão caiu como bomba no meio do restaurante. Simone não esperava aquilo. Não esperava que ele admitisse. Por que você está contando isso? Ela perguntou. Porque estou cansado. Cansado de quê? Mateus olhou ao redor. Para o restaurante luxuoso, para os clientes ricos, para tudo que ele tinha construído. De ser esse homem, o homem que vocês veem. Rico, poderoso, cruel. Estou cansado de acordar todo dia sendo alguém que nem eu suporto mais. O silêncio era absoluto. Henrique estava boquiaberto. Simone não conseguia processar o que estava ouvindo. Você acha que é fácil viver assim? Mateus continuou, voz saindo mais baixa. Sabendo que destruí famílias? Que tirei casas de pessoas? Que usei poder contra quem não podia se defender? Então por que fez? Porque aprendi que o mundo funciona assim. Que ou você destrói ou é destruído. Que bondade é fraqueza. Que compaixão é coisa de perdedor. Quem te ensinou isso? Mateus deu risada amarga. Meu pai. O homem que me criou era pior que eu. Muito pior. Ele me ensinou que sucesso vem de esmagar quem está no caminho, que sentimento é luxo que pobre não pode ter. Simone sentiu algo mudar dentro dela. Não era perdão, mas era compreensão. Mateus também era vítima. Vítima de criação cruel, que transformou ele em pessoa cruel. Seu pai ainda está vivo? Não. Faleceu há 5 anos. Deixou império de negócios e montanha de inimigos. Eu herdei os dois. E você continuou fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Continuei. Porque não sabia fazer diferente. Porque achei que era isso que sucesso significava. Henrique colocou a mão no ombro de Mateus. Você não precisa contar tudo isso aqui. Preciso sim. Ela merece saber. Mateus olhou para Simone de novo. Quantas famílias como a sua eu destruí? 20? 50? 100? Nem sei mais. Parei de contar. Parei de me importar. Virou só número, propriedade adquirida, negócio fechado. E agora? Agora estou aqui, olhando para a filha de um homem que destruí, percebendo que não sou diferente do meu pai. Virei exatamente o que ele era, o monstro que eu jurei nunca ser. As palavras quebraram algo no ambiente. Clientes começaram a sussurrar. Augusto não sabia se devia intervir ou ficar quieto. Camila estava chorando no canto.
Simone limpou as lágrimas. Você sabe o que eu queria quando vim trabalhar aqui? Vingança? Não. Queria que você pedisse desculpas. Só isso. Queria ouvir você dizer que errou, que meu pai não era culpado, que a gente não merecia aquilo. Mateus ficou em silêncio por longos segundos. Depois se levantou devagar. Foi até onde Simone estava. Se ajoelhou na frente dela. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Desculpa. A voz dele saiu rouca. Desculpa pelo seu pai, pela sua família, pela sua casa, por tudo que tirei de vocês. Simone não conseguia parar de chorar. Não esperava aquilo. Não aquela humildade. Não aquele arrependimento genuíno. Mas desculpa não devolve nada. Ela disse entre lágrimas. Eu sei. Por isso vou devolver a propriedade. Vou transferir de volta para o nome da sua família. Henrique se levantou de um pulo. Mateus, você não pode decidir isso agora, sem analisar. Posso sim. É minha propriedade. E vou devolver. Ele olhou para Simone. Não vai apagar o que fiz. Não vai trazer seu pai de volta. Mas é começo. Simone não conseguia acreditar. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque você me fez enxergar quem eu virei. E não gosto do que vi. Naquele momento alguém começou a bater palma. Era cliente idoso que assistia tudo da mesa do canto. Outros se juntaram. Logo o restaurante inteiro estava aplaudindo. Mas Simone não estava feliz. Estava destruída por dentro. Aquele confronto que planejou por semanas tinha acabado diferente do imaginado. Mateus não era vilão unidimensional. Era homem quebrado repetindo o ciclo de dor. Eu não te perdoo, ela disse baixo. Eu sei, não espero perdão. Só espero chance de fazer menos mal daqui para frente. Mateus se levantou, estendeu a mão. Simone hesitou, mas apertou. O aperto foi firme, sincero. Segunda-feira de manhã procura o escritório da Almeida Empreendimentos. Vou ter os documentos da transferência prontos. E se você mudar de ideia? Não vou. Henrique aqui é testemunha. E todo mundo nesse restaurante também. Mateus olhou ao redor. Mateus Almeida está devolvendo propriedade que tomou injustamente da família Santos. Registrem isso. Vários clientes pegaram celular, filmando. A cena ia viralizar. Não tinha volta. Mateus saiu do restaurante sem olhar para trás. Henrique correu atrás dele. Simone ficou sentada, tremendo, processando tudo. Camila se aproximou. Você conseguiu. Consegui? Conseguiu o que veio buscar. Justiça. Simone olhou para a porta por onde Mateus tinha saído. Não sei. Acho que consegui algo diferente. O quê? Verdade. A verdade de que dor gera dor. E que todo mundo é vítima de alguma coisa. Naquela noite, Simone saiu do restaurante Imperium com o coração mais leve, mas alma mais pesada. Tinha vencido a batalha, mas de forma que nunca imaginou, não destruindo o inimigo, mas descobrindo que ele também estava destruído. E aquela revelação mudava tudo. Simone não foi trabalhar no sábado. Ligou para Augusto dizendo que estava passando mal. Não era mentira completa. O estômago revirava cada vez que lembrava da cena no restaurante. Mateus de joelhos. A confissão pública. As palmas. Passou o fim de semana inteiro trancada no quarto, tentando processar tudo. A mãe bateu na porta várias vezes, mas ela não abriu. Precisava ficar sozinha. Precisava entender o que tinha acontecido. Na segunda de manhã, acordou cedo. Tomou banho demorado. Vestiu a roupa mais apresentável que tinha. Ia no escritório da Almeida Empreendimentos buscar os documentos. Ainda não acreditava que Mateus cumpriria a promessa. O prédio ficava no centro da cidade. 20 andares de vidro espelhado com o nome dele estampado na entrada. Simone subiu até a recepção com pernas bambas. A recepcionista era mulher jovem, maquiagem perfeita, sorriso profissional. Bom dia, em que posso ajudar? Vim falar com o Sr. Mateus. Ele está esperando. Nome? Simone Santos. A recepcionista conferiu no computador. A expressão mudou completamente. Ah, a senhorita Santos. Um momento, por favor. Ela pegou o telefone, falou baixo com alguém, desligou. Pode subir. Último andar. A secretária vai receber. Simone entrou no elevador sentindo o coração disparar. As paredes eram espelhadas. Ela se viu refletida. Roupa simples no meio daquele luxo todo. Mas não era mais a garçonete assustada do primeiro dia.
Era alguém que tinha enfrentado o dono daquele império e vencido. O elevador parou. As portas se abriram para a sala enorme. Piso de mármore, móveis de couro, quadros caros nas paredes. A secretária era senhora elegante, cabelos presos num coque impecável. Simone Santos? Sou eu. O senhor Mateus está esperando, por aqui. Ela seguiu a secretária por corredor longo até porta de madeira maciça. A mulher bateu 2 vezes, abriu. Senhor Mateus, a senhorita Santos chegou. Manda entrar. Simone respirou fundo e entrou. O escritório era do tamanho do apartamento dela inteiro. Janelas enormes mostravam a cidade toda. Mesa gigante de madeira escura. Mateus estava em pé, olhando pela janela. Ele se virou quando ela entrou. Parecia diferente, cansado, como se não tivesse dormido direito. Você veio. Vim. Você achou que eu não viria? Achei que talvez tivesse mudado de ideia, que não quisesse aceitar nada de mim. Simone não respondeu. Mateus apontou para a cadeira na frente da mesa. Senta. Os documentos estão prontos. Ela sentou. Mateus pegou pasta grossa, colocou na mesa entre eles. Escritura de transferência. Propriedade volta para o nome da sua família. Sem custo. Sem condições. É de vocês de novo. Simone abriu a pasta. Folheou os papéis. Tudo oficial, carimbado, assinado. Por que está fazendo isso? Porque você tinha razão. Sobre tudo. Só isso? Mateus voltou para a janela. Ficou em silêncio por longos segundos. Depois daquela noite no restaurante, não consegui parar de pensar. Fiquei repassando tudo que fiz. Todos os negócios. Todas as famílias. E percebi uma coisa. O quê? Que não reconheço mais quem eu sou. Olho no espelho e vejo meu pai, o homem que eu odiava, o homem que jurei nunca ser. A voz dele falhou. Simone viu os ombros dele tremerem. Meu pai era cruel, impiedoso. Ensinava que sentimento era fraqueza, que compaixão era coisa de fracassado. Cresci ouvindo isso todo dia e acabei acreditando. Mas você não é criança mais. Podia ter escolhido diferente. Podia, mas não sabia como. Sucesso era medido em propriedades, em dinheiro, em poder. Nunca em pessoas que ajudei ou vidas que melhorei. Só em quanta coisa consegui tomar dos outros. Mateus se virou para ela. Tinha lágrimas nos olhos. Você tem ideia de quantas noites eu fico acordado pensando nas famílias que destruí? Quantas vezes eu acordo suando, sonhando com gente chorando, implorando para eu não tirar as casas deles? Simone não esperava aquilo. Não esperava ver Mateus quebrado daquele jeito. Então por que continuava fazendo? Porque parar significava admitir que estava errado. Que tudo que construí foi em cima de sofrimento alheio. E eu não tinha coragem de encarar isso. Até eu aparecer. Até você aparecer e me forçar a olhar de verdade. Ver o resultado do que fiz. Ver a filha de um homem que destruí. E perceber que não sou o herói da minha história. Sou vilão. O silêncio que caiu foi pesado. Simone olhou para os documentos na mesa. A propriedade da família de volta. Justiça feita. Mas não parecia vitória. Parecia algo muito mais complicado. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Não sei. Henrique me aconselhou a fazer auditoria em todos os negócios. Ver quantas outras propriedades foram adquiridas de forma questionável. E se forem muitas? Vou devolver. Todas. Mesmo que signifique perder metade do que tenho. Simone ficou impressionada. Por quê? Ninguém está te obrigando. Minha consciência está. Não consigo mais viver assim. Naquele momento, a porta se abriu. Era Henrique, o advogado. Ele parou quando viu Simone. Desculpe interromper. Não sabia que tinha reunião. Tudo bem, Henrique, entre. A Simone já ia assinar os documentos. Henrique fechou a porta, mas ficou encostado nela. Parecia preocupado. Mateus, precisamos conversar sobre o que aconteceu no restaurante. O que tem? Está na internet. Alguém filmou. O vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações. Simone sentiu o sangue gelar. Como assim? Henrique pegou o celular. Mostrou. Era vídeo filmado de mesa do restaurante. Mostrava Mateus de joelhos na frente de Simone. Mostrava a confissão. As lágrimas. Tudo. Isso virou notícia. Henrique continuou. Jornais ligando, clientes querendo explicações,
Tem gente pedindo investigação em todos seus negócios. Mateus não pareceu surpreso. Era esperado. Esperado? Mateus, isso pode destruir sua reputação completamente. Ótimo. Talvez seja a hora de destruir mesmo. Henrique olhou para Simone como se ela fosse culpada. Você sabe o que causou? Henrique, Mateus interrompeu. Não fala assim com ela. Nada disso é culpa dela. É minha. Só minha. O advogado suspirou pesado. Tem mais. Outras pessoas estão aparecendo. Famílias dizendo que passaram pela mesma coisa, que você forçou vendas, usou ameaças, aproveitou de gente vulnerável. Quantas famílias? Até agora? 15. Mas o número não para de crescer. Mateus sentou na cadeira, passou as mãos pelo rosto. 15 famílias. 15 histórias iguais à da Simone. O que você quer fazer? Quero falar com todas elas, uma por uma, ouvir as histórias e devolver as propriedades. Henrique quase caiu. Você enlouqueceu? Isso são milhões de reais. Não importa. É o certo a fazer. Mateus, como seu advogado e amigo, estou dizendo, isso vai te destruir financeiramente. Não vou ficar na rua. Ainda tenho outras propriedades adquiridas de forma justa, tenho investimentos legítimos, vou sobreviver. Mas por quê? Por que fazer isso? Mateus olhou para Simone. Porque alguém me fez enxergar quem eu virei. E não gosto. Não quero ser esse homem mais. Henrique balançou a cabeça derrotado. Está bem. Vou preparar os documentos. Mas saiba que isso muda tudo. Eu sei. E está tudo bem. O advogado saiu batendo a porta. Ficaram só Mateus e Simone no escritório enorme. Você não precisava fazer isso. Ela disse baixo. Preciso sim. Pela primeira vez na vida, estou fazendo algo certo. Algo que não seja só para mim. E o restaurante? Você vai continuar indo lá? Mateus deu meio sorriso. Não sei se sou mais bem-vindo depois do show que fiz. Augusto não vai ter coragem de te proibir. E você? Vai continuar trabalhando lá? Simone pensou. O emprego no restaurante tinha sido meio para chegar até Mateus. Agora que conseguiu o que queria, não fazia mais sentido ficar. Não sei. Talvez seja a hora de buscar algo na minha área. Administração, não é? Vi no seu currículo. Viu meu currículo? Vi. Quando pedi para Augusto investigar você. Descobri que é formada, com notas excelentes. Fiquei confuso sobre por que estava trabalhando como garçonete. Agora você sabe. Sei. E admiro a coragem. Não é fácil encarar quem te prejudicou. Simone se levantou, pegou a pasta com os documentos. Vou levar isso para minha mãe. Ela não vai acreditar. Simone, Mateus chamou quando ela ia saindo. Obrigado. Por quê? Por me fazer acordar. Por me forçar a encarar a verdade. Por não desistir mesmo quando todo mundo mandava você calar a boca. Ela olhou para ele. Via homem quebrado tentando se reconstruir. Não era perdão ainda, mas era começo de algo diferente. Espero que você consiga se tornar pessoa melhor, Mateus. De verdade. Eu também espero. Simone saiu daquele escritório com pasta debaixo do braço e sensação estranha no peito. Tinha conseguido justiça. Mas no processo, tinha descoberto que vingança não traz paz. Só verdade traz. E a verdade era que todo mundo carrega dor. Todo mundo é quebrado de alguma forma. A diferença está em quem escolhe consertar e quem escolhe quebrar os outros também. Mateus tinha escolhido consertar. Finalmente. Simone chegou em casa com a pasta de documentos embaixo do braço. A mãe estava na sala, costurando um vestido velho. Quando viu a filha entrar, largou tudo. E aí? Ele cumpriu? Simone colocou a pasta na mesa. Cumpriu. A casa é nossa de novo. A mãe abriu os documentos com mãos trêmulas. Leu cada linha. As lágrimas começaram a cair antes mesmo de terminar. Não acredito. Depois de tantos anos. Acredita, mãe. Acabou. Mas quando Simone disse aquilo, percebeu que não tinha acabado. Tinha só começado. O celular não parava de tocar. Números desconhecidos, mensagens no WhatsApp. Gente que tinha visto o vídeo. Ela abriu as redes sociais. O vídeo do restaurante tinha 3 milhões de visualizações. 3 milhões. Comentários aos milhares. Gente compartilhando histórias parecidas. Gente xingando Mateus. Gente aplaudindo Simone.
Mas tinha algo diferente também. Tinha gente com raiva dela. Ela devia ter processado não aceitar migalha. Típico de pobre, aceita qualquer coisa e perdoa. Isso foi armação para limpar a imagem dele. Simone sentiu o peito apertar. Não esperava aquilo. Achava que todo mundo ia entender. Mas internet não funciona assim. Sempre tem gente procurando motivo para atacar. O telefone tocou. Número com DDD de fora. Ela atendeu. Alô? Simone Santos, aqui é da redação do Jornal Nacional. Gostaríamos de fazer entrevista com você sobre o caso do empresário Matheus Almeida. O sangue gelou. Jornal Nacional. Televisão. Aquilo tinha crescido demais. Eu não sei se quero dar entrevista. Entendemos. Mas o caso tomou proporção nacional. 15 famílias já se manifestaram. Tem gente pedindo investigação completa nos negócios dele. Sua história pode ajudar muita gente. Simone desligou sem responder. As mãos tremiam. Não queria ser notícia. Não queria virar símbolo de nada. Só queria justiça pela família. Só isso. O celular tocou de novo. Dessa vez era número conhecido. Camila. Simone, você viu? Viu o quê? O restaurante está cercado de gente. Tem repórter, tem família que o Matheus prejudicou, tem protesto. Está um caos. Como assim protesto? Gente com faixa, cartaz, gritando, pedindo justiça. Augusto está desesperado. Fechou o restaurante hoje. Simone sentiu culpa subir pela garganta. Não queria destruir o restaurante. Rodrigo trabalhava lá. Camila trabalhava lá. Outras pessoas dependiam daquele emprego. Camila, eu não queria que chegasse nesse ponto. Eu sei. Mas chegou. E agora todo mundo quer saber o que vai acontecer. Simone desligou e sentou no chão. A mãe se aproximou. Sentou ao lado dela. Você fez a coisa certa. Fiz? Olha o tamanho que isso virou. Tem gente perdendo emprego por minha causa. Não é por sua causa. É por causa das escolhas que aquele homem fez. Mas eu expus ele. Eu que comecei tudo isso. A mãe segurou o rosto de Simone com as duas mãos. Filha, escuta bem. Seu pai carregou culpa a vida inteira por algo que não era culpa dele. Não comete o mesmo erro. Você só pediu justiça. O resto é consequência das ações dele, não das suas. Mas mesmo ouvindo aquilo, Simone não conseguia se sentir em paz. 2 dias depois, Henrique ligou. Simone, preciso falar com você, pessoalmente. É urgente. Eles marcaram num café perto da casa dela. Henrique chegou com pasta cheia de papéis. Parecia ainda mais preocupado que da última vez. O que aconteceu? As 15 famílias cresceram para 43. 43 histórias iguais à sua. Matheus está passando mal. Não dorme, não come direito. Está em estado de choque descobrindo quanto mal fez. Simone sentiu algo estranho no peito. Não era satisfação, era preocupação. Ele está bem? Fisicamente sim. Emocionalmente? Destruído. Mas tem algo que você precisa saber. Algo que mudou tudo. Henrique abriu a pasta, tirou o documento antigo. Era certidão de propriedade. Comecei a investigar os negócios do pai do Matheus, o homem que ensinou ele a ser cruel. E descobri algo chocante. O quê? O pai dele também foi vítima. Anos atrás, um empresário maior tomou terras da família do Matheus usando o mesmo método. Ameaças, pressão, documentos falsos. O pai do Matheus aprendeu aquilo e replicou pelo resto da vida. Simone ficou sem palavras. Então é ciclo? É. Dor gerando dor. Vítima virando algoz. E o algoz criando novas vítimas. Matheus sabe disso? Não sabia. Contei ontem. Ele desmoronou. Passou a noite inteira chorando no escritório. Simone sentiu algo quebrar dentro dela. Não era pena. Era compreensão profunda. Matheus não era monstro. Era homem quebrado, repetindo trauma que nem sabia que tinha. Ele quer falar com você, Henrique disse. Pessoalmente, mas não no escritório. Num lugar que tem significado. Que lugar? Na sua antiga casa. O coração de Simone disparou. Ele quer me encontrar lá? Quer. E quer que você leve sua mãe também. Tem algo que ele precisa fazer. Simone quase recusou. Mas alguma coisa dentro dela disse que precisava ir. Que aquilo era importante. No sábado de manhã, ela e a mãe foram até a casa antiga. O lugar estava exatamente como lembravam. Matheus tinha preservado tudo. Não tinha mudado nada.
A varanda com colunas brancas. O jardim. Até a cerca que o pai dela consertava aos domingos. Mateus estava sentado nos degraus da varanda. Quando viu as duas chegando, se levantou. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Obrigado por virem. A mãe de Simone olhou para ele com expressão que misturava raiva e compaixão. Mateus respirou fundo. Senhora Santos, eu destruí sua família. Tirei a casa de vocês. Fiz seu marido se sentir fracassado. E quero pedir desculpas do fundo do coração. A mãe não respondeu. Só olhou. Mas descobri algo que preciso contar para vocês. Algo sobre meu próprio pai. Ele contou a história toda. Sobre o avô que perdeu terras. Sobre o pai que aprendeu crueldade e replicou. Sobre como ele mesmo cresceu achando que aquilo era normal. Não estou pedindo perdão, Mateus disse, voz tremendo. Sei que não mereço, mas quero que vocês entendam que não nasci monstro. Fui transformado num. E só percebi quando a Simone me forçou a encarar a verdade. A mãe de Simone deu um passo à frente. Meu marido sofreu muito por sua causa. Eu sei. Ele carregou culpa até o fim da vida. Eu sei. E vou carregar a minha também. Mas sabe qual a diferença entre você e ele? Mateus esperou. Ele nunca passou a dor dele para frente. Mesmo sofrendo, mesmo quebrado, nunca fez outra pessoa sofrer. Você fez. As palavras cortaram fundo. Mateus abaixou a cabeça. A senhora está certa. E é por isso que preciso fazer diferente daqui para frente. Ele se virou, pegou o envelope grande que estava no degrau. Além dos documentos da casa, trouxe algo que pertence a vocês. Abriu o envelope. Dentro tinha fotos antigas, muitas fotos. A família de Simone na varanda. O pai consertando a cerca, a mãe no jardim, Simone criança brincando. Quando comprei a casa, achei essas fotos num álbum esquecido no sótão. Guardei todos esses anos, não sei porquê. Talvez parte de mim soubesse que um dia ia precisar devolver. A mãe de Simone pegou as fotos com mãos tremendo. Começou a chorar. Eram memórias que achava que tinha perdido para sempre. Simone abraçou a mãe. As duas choravam juntas olhando as fotos. Mateus ficou ali, respeitoso, esperando. Tem mais uma coisa, ele disse baixo. Marquei reunião para a semana que vem com as 43 famílias. Quero ouvir cada história. Quero devolver cada propriedade. E quero que vocês estejam lá. Preciso que vocês vejam que estou falando sério sobre mudança. Simone olhou para ele. Por quê? Por que isso é tão importante para você? Porque percebi algo. Meu pai foi vítima e virou algoz. Eu fui criado pelo algoz e virei igual. Se eu não quebrar esse ciclo agora, vou morrer sendo lembrado como homem cruel. E não quero isso. Quero que quando eu partir, alguém lembre de mim como homem que errou, mas tentou consertar. Naquele momento, algo mudou. Simone percebeu que tinha conseguido algo maior que justiça. Tinha conseguido transformação. Transformação real, profunda, dolorosa. Vamos estar lá, ela disse. Mateus assentiu aliviado. Obrigado. Quando elas estavam indo embora, a mãe de Simone parou e se virou. Senhor Mateus? Sim, senhora. Meu marido era homem de fé. Acreditava que todo mundo merece segunda chance. Ele te perdoaria. A voz dela quebrou. Eu ainda não consigo, mas estou tentando. Mateus limpou as lágrimas que desceram sem pedir licença. É mais do que mereço, senhora. Muito mais. Simone e a mãe voltaram para casa em silêncio. Mas era silêncio diferente. Não era silêncio pesado. Era silêncio de quem está processando algo grande demais para colocar em palavras. Naquela noite, Simone recebeu mensagem de Camila. O restaurante vai reabrir semana que vem. Mas com mudanças. Augusto foi demitido. Mateus colocou gerente novo. Alguém que trata funcionário com respeito. E sabe o melhor? Aumentou o salário de todo mundo. Simone sorriu pela primeira vez em dias. As coisas estavam mudando. De verdade. Mas ainda faltava a reunião com as 43 famílias. E aquilo ia ser o teste final. O momento que ia provar se Mateus realmente tinha mudado ou se era só teatro. E Simone ia estar lá para testemunhar. Porque tinha começado aquela história. E precisava ver como ia terminar. A semana passou devagar. Simone mal conseguiu dormir pensando na reunião com as 43 famílias.
Não sabia o que esperar. Não sabia como seria ver toda aquela dor reunida num lugar só. Na manhã de sábado, ela e a mãe chegaram no salão de eventos que Mateus tinha alugado. Era espaço grande, simples, sem luxo, cadeiras organizadas em semicírculo. No centro, uma mesa pequena onde Mateus estava sentado, sozinho. Henrique estava na porta recebendo as famílias. Uma a uma, elas entravam. Casais idosos, pais com filhos, gente simples, trabalhadora, que carregava no rosto as marcas de quem tinha perdido algo importante. Simone reconheceu a dor naqueles olhos. Era a mesma dor que via no espelho quando lembrava do pai. Quando todos se acomodaram, Mateus se levantou. Parecia menor que antes. Sem a arrogância, sem o terno impecável, sem a postura intimidadora. Era só homem quebrado tentando consertar o que destruiu. Obrigado por virem, ele começou voz rouca. Sei que muitos de vocês não queriam estar aqui. Sei que preferiam nunca ter ouvido meu nome. Mas preciso que escutem. Ninguém falou. O silêncio era pesado. Meu nome é Mateus Almeida, e durante anos destruí famílias, tomei casas, pressionei pessoas vulneráveis, usei meu poder de forma cruel. Fiz isso 43 vezes. 43 famílias sentadas aqui. Ele fez pausa, controlando a emoção. Não tenho desculpa. Não tenho justificativa. Só tenho a verdade. Eu estava errado. Profundamente, completamente errado. Uma mulher na primeira fileira se levantou. Devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhos vermelhos de tanto chorar. Você tomou a casa do meu pai. Ele tinha construído aquela casa com as próprias mãos. Trabalhou 30 anos para terminar, e você tirou em 30 dias. A voz dela quebrou. Meu pai não aguentou. Entrou em tristeza profunda. Nunca mais foi o mesmo. Mateus engoliu seco. Qual o nome do seu pai? Alberto Ferreira. Mateus fechou os olhos. Eu me lembro dele. Homem de olhos claros, mãos calejadas. Implorou para eu dar mais tempo. E você não deu. Não dei. E vou carregar isso pelo resto da vida. Outro homem se levantou. Mais jovem, uns 40 anos. Você tomou o terreno da minha avó. Ela tinha plantado o pomar inteiro ali. Era sustento dela. Quando perdeu o terreno, perdeu a vontade de viver também. Mais pessoas começaram a se levantar, cada uma contando história. Cada história era apunhalada no coração de Mateus. Mas ele não desviou. Ouviu cada palavra, cada acusação, cada dor. Simone observava tudo com lágrimas escorrendo. Via o tamanho do estrago. Via quantas vidas tinham sido destruídas. E via Mateus encarando tudo sem fugir. Quando a última pessoa terminou de falar, Mateus estava visivelmente abalado. Respirou fundo várias vezes antes de conseguir falar. Vocês têm todo o direito de me odiar, de querer que eu pague por tudo que fiz. E vou pagar. Não com prisão, porque infelizmente a lei protege gente como eu. Mas vou pagar devolvendo tudo. Henrique se aproximou com pasta enorme. 43 envelopes. Cada um com nome de família. Dentro de cada envelope está a escritura de transferência. Suas propriedades voltam para vocês, sem custo, sem condição, sem pegadinha. É de vocês, como sempre deveria ter sido. O silêncio que caiu foi diferente. Era mistura de descrença, alívio, emoção. A mulher que tinha falado do pai pegou o envelope com mãos tremendo. Abriu. Leu. Começou a chorar. É verdade. A casa está no nome do meu pai de novo. Outras famílias abriram os envelopes. Choro tomou conta do salão. Gente abraçando. Gente caindo de joelhos agradecendo. Era a catarse coletiva de anos de dor finalmente encontrando justiça. Mas Mateus não sorriu. Não pareceu aliviado. Parecia ainda mais quebrado. Isso não apaga o que fiz, ele disse alto, fazendo todos prestarem atenção de novo. Não traz de volta anos perdidos. Não cura feridas que abri. Mas é começo. E vou fazer mais. Henrique entregou outro documento para ele. Criei fundo permanente. 10 milhões de reais. Todo ano, os juros vão ser distribuídos entre vocês. Não é dinheiro que compra perdão. É forma de compensar, mesmo que seja impossível compensar completamente. Um homem na última fileira se levantou. Devia ter uns 50 anos, cara fechada. Por que está fazendo isso? Culpa? Medo de processo? Tentando limpar imagem? Mateus olhou direto para ele.
Estou fazendo porque uma garçonete corajosa me forçou a encarar quem eu tinha virado. E não gostei do que vi. Ele apontou para Simone. Todos os olhares se viraram para ela. Simone Santos me fez perceber que dor gera dor. Que eu tinha virado algoz porque fui criado por algoz. Que estava repetindo o ciclo que precisava ser quebrado. Mateus voltou a atenção para o homem que perguntou. Não espero perdão. Não mereço. Mas espero que um dia, quando vocês lembrarem de mim, não lembrem só do monstro que fui. Lembrem também do homem que tentou consertar. A mãe de Simone se levantou. Todos ficaram atentos. Meu marido sofreu muito por causa do Sr. Mateus. Carregou culpa até o fim. E eu carreguei raiva. Raiva que consumia, que tirava minha paz. Ela caminhou até a frente, ficou cara a cara com Mateus. Mas meu marido era homem de fé. Acreditava em segunda chance. Acreditava que todo mundo pode mudar. A voz dela tremeu. Ele te perdoaria. E hoje, vendo o que o senhor está fazendo, eu também perdoo. Mateus desmoronou. Caiu de joelhos chorando. Não era choro contido. Era choro de anos de culpa finalmente encontrando libertação. A mãe de Simone colocou a mão na cabeça dele. Mas perdoar não é esquecer. É escolher não deixar a dor te controlar mais. Outras pessoas começaram a se aproximar. Uma a uma, elas tocavam no ombro de Mateus. Não era perdão unânime, mas era reconhecimento de que ele estava tentando. De verdade. Simone se aproximou também. Mateus olhou para ela através das lágrimas. Obrigado, ele disse baixo, por não desistir, por me forçar a encarar a verdade, por quebrar o ciclo. Não fui eu que quebrei, foi você. Eu só mostrei o espelho. Mateus se levantou devagar, limpou as lágrimas, olhou para todas aquelas famílias. Vou passar o resto da vida tentando compensar, não só com vocês, mas com todo mundo que prejudiquei. Vou reconstruir meus negócios com ética. Vou usar minha influência para ajudar, não para destruir. E vou contar minha história para que outros não cometam os mesmos erros. Henrique se aproximou. Mateus já agendou palestras em universidades. Vai falar sobre ética nos negócios, sobre como poder sem consciência destrói, sobre como riqueza construída em cima de dor alheia não vale nada. A mulher do Alberto, o pai que construiu a casa com as próprias mãos, se aproximou de Mateus. Meu pai não está mais aqui para ver isso, mas onde ele estiver, está em paz agora, porque justiça foi feita. Ela estendeu a mão. Mateus apertou, ainda chorando. Obrigado por dar essa chance para mim. Não desperdiça. Muita gente não tem segunda chance. Você teve. Faz valer. A reunião foi se encerrando. Famílias saindo com envelopes nas mãos e esperança no coração. Algumas ainda com raiva, outras em processo de perdão, mas todas com justiça finalmente alcançada. Simone e a mãe foram as últimas a sair. Na porta, Mateus as alcançou. Simone, posso falar com você um minuto? Ela acenou para a mãe esperar do lado de fora. Quero te oferecer algo, não como compensação, mas como oportunidade. O quê? Trabalho. No meu escritório. Administração. Na sua área. Salário justo. Condições dignas. Preciso de gente com consciência ao meu lado. Gente que não vai deixar eu voltar a ser quem era. Simone ficou surpresa. Por que eu? Porque você não tem medo de falar a verdade. Porque você me fez encarar o pior de mim e não desistiu até eu mudar. Preciso dessa coragem perto de mim. Ela pensou. Era oportunidade boa. Melhor que qualquer coisa que conseguiria sozinha. Mas trabalhar com Mateus? Vou pensar. É tudo que peço. Pensa. E me responde quando estiver pronta. Simone saiu do salão com o coração dividido. Tinha conseguido tudo o que queria. Justiça, reconhecimento, mudança real. Mas o custo emocional tinha sido alto. No carro, a mãe segurou a mão dela. Seu pai estaria orgulhoso. Acha? Tenho certeza. Você fez o que ele não conseguiu. Enfrentou. Não desistiu. Mudou o destino não só da nossa família, mas de 43 famílias. Simone olhou pela janela. A cidade passava rápido. Cada prédio tinha história. Cada pessoa tinha dor, mas também tinha esperança. Mãe, acha que devo aceitar o emprego? A mãe pensou. Acho que deve fazer o que o coração mandar. Mas lembra,
Perdoar não é esquecer. É escolher não deixar a dor te controlar. Se você consegue trabalhar com ele sem carregar raiva, aceita. Se não, recusa. Simone ficou em silêncio o resto do caminho. 3 meses depois, ela estava sentada no escritório da Almeida Empreendimentos. Não no cargo de garçonete, no cargo de diretora de ética e responsabilidade social. Cargo criado especialmente para ela. Todo negócio novo passava pela análise dela. Toda aquisição precisava da aprovação dela. Mateus tinha dado poder real para ela. Poder de dizer não. Poder de impedir que ele voltasse a ser quem era. E ele nunca questionou. Nunca desrespeitou. Toda vez que ela dizia não, ele ouvia. Toda vez que ela apontava problema, ele corrigia. O restaurante Imperium tinha virado exemplo de ambiente de trabalho saudável, salários justos, respeito, dignidade. Camila tinha sido promovida a gerente. Rodrigo tinha recebido aumento. O lugar tinha virado completamente diferente. E a história de Simone e Mateus tinha viralizado. Mais de 10 milhões de views. Gente compartilhando. Gente se inspirando. Outras vítimas encontrando coragem para buscar justiça. Simone estava no escritório quando Mateus bateu na porta. Posso entrar? Claro. Ele sentou na frente dela. Havia respeito genuíno ali agora. Queria agradecer. Pelos últimos 3 meses. Por me manter no caminho certo. Por não deixar eu cair nas tentações antigas. É meu trabalho. Não. É muito mais que trabalho. É missão. E você está salvando mais que minha empresa. Está salvando minha alma. Simone sorriu. Dramático. Mas é verdade. Mateus ficou sério. Simone, você quebrou o ciclo que vinha de gerações. Meu avô foi vítima. Meu pai virou algoz. Eu repeti. Mas você parou. E agora estou ensinando forma diferente de fazer negócio. Forma ética. Humana. Continue assim. Vou continuar. Porque não quero voltar a ser aquele homem. Nunca mais. Quando ele saiu, Simone olhou pela janela. Via a cidade. Via as pessoas. E sabia que tinha feito diferença. Diferença real, duradoura, transformadora. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre quebrar ciclos. Era sobre mostrar que dor não precisa gerar mais dor. Que todo mundo pode mudar. Que coragem de uma pessoa pode transformar vida de dezenas. E naquela tarde, olhando para a cidade que agora conhecia melhor, Simone entendeu a lição final. Justiça não é destruir quem te machucou. É dar chance de eles se tornarem melhores. E cobrar que mantenham a promessa de mudança. Porque no fim todo mundo é quebrado de alguma forma. A diferença está em quem escolhe consertar e quem escolhe quebrar os outros também. E Simone tinha escolhido consertar. Não só a si mesma, mas ao homem que quase destruiu sua família. Essa era a verdadeira vitória.